Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Alcance Mais. Nessa noite em especial nós vamos tratar sobre alguns assuntos polêmicos, sobre o matrimônio, alguns desdobramentos que acabam acontecendo em relação ao matrimônio. E para isso nós temos aí a alegria de receber o pastor Luciano Subirá, nosso pastor aqui da igreja, a Mara Carvalho, que é a diaconisa aqui na casa, e também uma advogada da área. Então, a ideia desse nosso bate-papo é construir, né, tudo aquilo que diz respeito ao matrimônio e os seus desdobramentos, né? Talvez aí você tenha dúvida em relação a isso, talvez você esteja com pessoas aí vivendo situações que estão precisando, né, de esclarecimentos em relação a isso, e essa é a nossa proposta para essa noite. E, para a gente começar, eu quero passar a palavra para o pastor Luciano, onde ele vai trazer, dentro desse contexto, o que é o matrimônio e o que permeia o matrimônio. Muito boa noite, gente. Quando a gente fala de um assunto como esse, todo o tempo acaba sendo curto, no sentido de esgotar o assunto. No entanto, estabelecer alguns fundamentos de forma prática, de forma resumida, eu acho que se torna não só possível, mas é importante também que a gente tenha sempre a versão enxuta. Eu escrevi um livro inteiro sobre o propósito da família e pelo menos 2/3 do livro a gente trata de assuntos como o matrimônio e também a vida conjugal. Quando a gente fala de matrimônio, é importante entender as coisas na perspectiva de Deus, né? Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus, quando foi indagado a respeito do assunto, ele remonta em Mateus 19, né, quando perguntaram ao Senhor, é lícito ao homem separar-se, né, da sua esposa por qualquer motivo? A resposta de Jesus foi, nunca lestes que desde o princípio, e aí Jesus vai lá, no início, no primeiro casal, fazer menção de Adão e Eva. Alguém disse que se você quer entender o propósito, tem que voltar à origem. E é exatamente isso que o Senhor Jesus faz, né? Ele diz, vocês nunca leram que, né, o Criador os fez homem e mulher e disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Então, é importante que a gente entenda as coisas na perspectiva do próprio Criador. Deus idealizou a família, idealizou essa constituição na criação, né, de que o homem se unisse com a mulher para, a partir disso, formar a família. E essa é uma das referências que nós encontramos sobre o padrão de Deus. Mas, ao longo da Escritura, nós vamos tendo informações complementares. Então, por exemplo, no livro de Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 14, Deus traz uma outra definição sobre o casamento, que eu acho que ela é o ponto de partida para nós, né? A Bíblia diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade. Então Deus trata do casamento como uma aliança. A aliança não é uma coisa forte na nossa cultura dos povos ocidentais e modernos. Mas os povos antigos do Oriente tinham na aliança o mais sagrado nível de compromisso, né? Algumas alianças ainda se distinguiam de outras no sentido de, né, ser algo assim que conotava mistura de vida, né, que era a aliança de sangue. E o casamento, por exemplo, ele sempre foi visto por essas culturas, os povos antigos do Oriente, exatamente nessa perspectiva. É dessa forma que Deus trata o casamento, uma aliança, né? E eu acho que, antes da gente falar dos assuntos que vamos falar, o ponto de partida é entender essa aliança. O que é necessário para que uma aliança seja feita? Em primeiro lugar, a aliança indica um forte nível de compromisso. E o que Jesus vai discutir em Mateus 19, né, é que há algumas muito poucas exceções que justificam uma quebra da aliança, né, e uma reconstrução da vida conjugal, né? Na verdade, biblicamente, nós só vemos duas, né? Uma é a morte, a outra apresentada por Jesus em Mateus 19 é o adultério, porque o adultério é uma quebra da aliança conjugal, mas aqui nós temos um outro detalhe a ser trabalhado, vou mexer nisso depois, que, diferente da morte, numa situação de adultério, nós temos uma possibilidade de restauração. Então, a restauração ainda deveria ser buscada, deveria se lutar por isso antes de cogitar a possibilidade de avançar. Mas quando, voltando aqui na aliança, né, antes de discutir o que quebra a aliança, vamos entender como se firma. Há um padrão das alianças na Bíblia, né? As alianças, além do compromisso das duas partes, né, que já estão envolvidas, estão tornando público isso, então a aliança nunca era um pacto sagrado.
né? Normalmente era aquilo que de alguma forma tinha desdobramentos públicos. Então, a aliança sempre teve um elemento importante que é a testemunha. Deus está dizendo, eu fui testemunha. Se você alegar que ninguém mais viu ou que ninguém lembra, Deus diz, eu estava de olho, né? A aliança é um compromisso entre duas partes para que isso seja sustentado no meio de uma sociedade, diante de outras pessoas. Então, é importante a gente pensar o que o casamento significa aos olhos de Deus e o que Deus sempre quis que significasse aos olhos da sociedade. Toda aliança, né, porque ela justamente denotava um compromisso sendo firmado, ela tinha juramentos, né? Hoje, na cerimônia do casamento, nós chamamos isso de votos, mas era o compromisso que uma parte firmava com a outra. E, normalmente, eles tinham alguma troca de presentes, né, que eles acabavam funcionando meio que memoriais da aliança. Então, você vai ver Abraão fazendo aliança com uma outra pessoa, eles plantando árvores, você vai ver Jonatas e Davi trocando presentes, né, que eram considerados memoriais da aliança. Tenha sido feito de forma intencional ou não, as cerimônias de casamento ao longo dos séculos, elas incorporaram esse conceito que é antigo, né? Então, por exemplo, por que a gente troca os anéis, que na nossa cultura já passaram a ser chamados de aliança, né? Porque é o lembrete pessoal e público de que uma aliança foi firmada, né? Por que se faz os votos? Porque ali a gente está definindo a natureza do compromisso, né? E porque o casamento, me lembro... eu planejando o casamento com a Kelly, né? E um dia coisa de homem que diferente da mulher sonha com esse momento com a festa, a gente prático pensando, meu Deus, gastar dinheiro na festa significa talvez faltar recurso para a gente depois, né? E eu lembro de um dia em que eu mesmo estava pensando nisso, por que a gente não pode só casar, né, sem nenhuma aparência, sem nenhuma festa, sem necessidade de envolver os outros. Mas quando você pensa na natureza estabelecida por Deus, de que precisa ter testemunhas, porque é algo a ser sustentado diante de outros, faz muito sentido. Então, um casamento ele precisa das testemunhas, precisa dos votos, e normalmente a gente segue o mesmo padrão que nós vamos encontrar na Bíblia, até quando Deus faz aliança. E o lembrete não é físico, né? Por exemplo, depois do dilúvio, o Senhor diz, vou pôr nas nuvens o meu arco, e aquilo vai ser o lembrete de que há uma aliança. Então, esse padrão sempre se repete, né? Dito isso, a gente não pode discutir casamento na perspectiva bíblica sem deixar de reconhecer que ele é uma aliança e os elementos que estão presentes, né? Eu acho que esse é o ponto de partida antes de qualquer coisa que a gente vai discutir. Então, vai discutir depois o divórcio e o novo casamento? Tá. Como isso está relacionado com a questão do casamento como aliança, né? Cada desdobramento, vamos ouvir os conselhos jurídicos aqui sobre o que a lei fala sobre união estável, ok, como isso tem a ver com a visão bíblica de aliança? Então, eu acho que esse vai ser o trilho da nossa conversa aqui hoje. Até porque muita gente tem visto, né, e tem percebido que as pessoas elas acabam, talvez por não entender a importância disso, a gente ouve muita frase, eu não estou muito bem no meu casamento, então eu preciso ser feliz, e acaba abandonando, né? E nós cremos numa restituição e entendemos que, infelizmente, acabo tendo esses desdobramentos, né, desses relacionamentos, mas, como foi falado pelo pastor Luciano, a gente não temos tempo hábil para esgotar e estressar todos esses assuntos. Mas eu quero começar fazendo aqui uma pergunta para a doutora Mara, né? Interessante chamar a doutora Mara. Boa noite, Júnior. Boa noite, pastor Luciano. Boa noite, pessoal de casa, comunidade Alcance amada. Doutora Mara, foi falando sobre a questão do matrimônio, né? E hoje a gente tem visto tantos outros formatos de união. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da união estável. Sim. Então, Júnior, a união estável, ela é uma entidade, falando aí em termos legais, né? É uma entidade reconhecida pela nossa Constituição Federal. Então, desde 1988, com a nossa 7ª Constituição, nós temos uma equiparação, né, da entidade familiar do casamento legalizado, por exemplo, com a questão da união estável. Então, a união estável, ela ganhou do Estado esse status e também ganhou essa proteção. Proteção, por exemplo, de meação de bens, proteção de uma assistência ou um benefício previdenciário, por exemplo, guarda dos filhos, direito a alimentos, né? Nenhum desses direitos, vamos dizer, era anteriormente
de forma explícita, resguardada pela nossa legislação brasileira, né? E depois, no Código de 2002, também passou-se a prever a figura da união estável. Legal. E quando a gente fala de união estável, nós temos mais algum tipo de entidade familiar que permeia a relação do casamento? Então, até 1988, a nossa Constituição Federal, a única entidade familiar até então existente era o casamento, né? E o nosso Código Civil, nós temos 2 Códigos Civis, o atual, de 2002, e o anterior era de 1916. E abarcava-se tão somente a figura do casamento. Mas, atualmente, nós temos vários tipos de entidades familiares, né, reconhecidas pela nossa legislação, seja de forma explícita ou de forma implícita. Então, nós temos a figura, por exemplo, da união estável, que eu acabei de citar. Em 2011, o STF também reconheceu as uniões homoafetivas como sendo entidades familiares. Desde 2011, então, nós temos essa entidade familiar também resguardada nos termos da lei, seja via o casamento civil ou seja via, por exemplo, a própria figura da união estável. Então, hoje é possível, né, 2 homens, por exemplo, dirigir-se a um cartório, para, então, realizar o casamento civil. E, ao contrário, 2 mulheres também é possível ocorrer essas uniões homoafetivas. Esse é um tipo de entidade familiar. E tem outros, né? As famílias recompostas são outros tipos de entidades familiares que a lei também ela dá esse suporte legal. Outro tipo de união de entidade familiar é a família anaparental, que é sem a figura, por exemplo, dos pais, dos genitores, né, sendo substituída ali pela figura de avós ou de tios. Então, isso também hoje é resguardado pela nossa legislação ou pela nossa jurisprudência. Ok. Pastor Luciano, quando a gente fala de união estável, muitas pessoas acabam questionando se elas estão em pecado, né, à luz da Bíblia, e se de alguma forma isso acaba atrapalhando com que elas pudessem trabalhar ou servir na igreja, né? Então, eu queria ouvir um pouco da sua percepção em relação a isso. Bom, é o tipo de questionamento que eu também, como pastor, ouço bastante. E eu gosto de dizer para as pessoas que a maior preocupação, antes de saber se pode ou não trabalhar na igreja, né, é estar bem diante de Deus. A gente está procurando ouvir os aspectos legais para complementar essa conversa, mas a Mara está aqui tanto na condição de advogada como de diaconisa da igreja. Isso aí, pastor. Ela e o Marcos são, né? Então, a ideia é, lógico, a gente ouviu o lado de expertise dela, mas lembrar, né, que nós somos um povo que crê na Bíblia e é guiado por ela. A mesma Bíblia que nos orienta a obedecer às autoridades, portanto, nos adequar às leis, ela também nos ensina que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso significa o quê? Que nós devemos obediência à lei, enquanto isso não nos põe em contradição com o mandamento explícito da parte de Deus. Então, você pega um exemplo de quando os amigos de Daniel lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, recebem uma ordem do rei de se curvar diante de uma estátua que ele levantou, né? Era um decreto, era uma ordem de uma autoridade, havia represália, dizendo, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer, né? No entanto, eles eram guiados por um código muito mais forte, que era a palavra de Deus, né? Só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante dela. Então, naquele momento, eles decidem arcar com o compromisso com Deus, a palavra de Deus, apesar que a gente precisa entender, a Bíblia fala tanto sobre obediência como submissão. Às vezes alguns perguntam, pastor, qual é a diferença? Né? Eu digo, até em momentos onde você não pode prestar obediência, deveria haver um espírito de submissão, né? Você não vai ver em momento nenhum gente que, por temor a Deus, contrariou a liderança, o governo, alguma autoridade, deixar de se submeter às consequências. Então, o decreto do rei para Daniel, não pode orar. Vou orar,
porque a minha conexão com Deus é mais importante. Ok, então você vai ser jogado na cova dos leões. Estou aqui, pode me jogar, estou submisso. Então vocês vão, você não vê eles lutando, né? Eu acho que o coração submisso, que é a grande diferença de um mero rebelde, às vezes sem causa, e alguém que tem convicções maiores, é dizer, ok, eu estou disposto a acatar toda a punição dessa desobediência a você para obedecer a Deus, né, sem que eu vá deixar de ter um espírito que te reconhece como autoridade, inclusive podendo me punir pelo meu posicionamento. Né? Tô dando até essa volta, porque tem gente que às vezes pega metade do que a gente fala, né? Não, quando interessa para obedecer a lei, quando não. Não. A Bíblia nos orienta a obedecer desde que isso não nos coloque em desobediência direta a Deus. Então, vamos tentar pensar a nossa maior preocupação aqui. É entender a dinâmica do casamento. Por quê? A Mara mencionou aí um Código Civil de 1916 que estava muito alinhado com os valores da Bíblia. Né? Não permitia o divórcio, tinha o desquite, quero até que ela fale um pouquinho mais sobre isso, né? Porque houve uma época onde a sociedade, principalmente do mundo ocidental, que foi construída em cima dos valores judaicos cristãos da Bíblia, refletia muita harmonia. Né? Agora, existe uma secularização do pensamento que nos leva para cada vez mais distante de Deus. E as leis estão se adequando não mais ao espelho da palavra. Né? Então, é lógico que a gente quer, dentro do possível, viver exatamente de acordo com o padrão da lei, mas nós precisamos entender que essas lacunas que estão se abrindo, porque não quer dizer que a lei está dizendo que todo mundo tem que viver a união estável, mas só de ter aberto uma lacuna, alguns crentes começam a, em nome disso, negar princípio. Né? Então, assim, a gente quer tentar trazer um equilíbrio de comportamento sobre isso. Eu queria falar melhor da conversa de Jesus em Mateus 19, mas queria até que a Mara falasse aí sobre o que era esse histórico do divórcio, porque nós vamos mexer em questões como essa, divórcio, novo casamento aqui. Legal. Então, olha só, pastor Luciano, é bem interessante quando nós estudamos a história da nossa legislação sobre esse tema, né? O que 40 anos atrás era um tema, assim, super acalorado nas cadeiras acadêmicas jurídicas das faculdades e artigos. Hoje em dia, 40 anos da lei do divórcio. É um tema que não ecoa mais na nossa sociedade, como ecoava-se, por exemplo, há 40 anos atrás. Por quê? Inicialmente eu citei, né, Júnior, a questão do Código Civil de 1916. Então, para nós entendermos a nossa história legislativa com relação ao tema. Nós tínhamos um Código Civil que não permitia-se a questão do divórcio, apenas a figura do desquite, né, o desquite amigável ou o desquite ali judicial. No entanto, essa figura, ela dissolvia-se apenas e tão somente a sociedade conjugal, ou seja, os deveres, né, que cada um dos cônjuges tinha para com o relacionamento conjugal era extinto e a questão patrimonial também. Porém, não se dissolvia o vínculo conjugal, permanecia para sempre. Ou seja, uma vez casado, a pessoa ela não conseguiria mais recasar novamente. E isso, para o espanto, foi no sentido de como é diferente do modelo atual. Foi até 1977. Então, todas as constituições do nosso país, eu não vou me lembrar de todas de cor, mas desde o Império, como as da República, né, 1934, 1937, a de 1946 e a de 1967, todas elas expressamente diziam que o casamento era indissolúvel. Expresso texto de lei, isso estava na lei, gente. Até que fizeram uma emenda, né, em pleno aí, regime militar, mas fizeram uma emenda alterando o texto constitucional, para possibilitar, portanto, a legislação que permitia o divórcio. Então, em 77, sobreveio a lei do divórcio, dando a possibilidade da pessoa divorciar-se, porém, uma única vez. Tá? Então, querido, querida, agora não é a parte jurídica, é a parte de aconselhamento. Você errou no passado, não fez uma escolha talvez tão adequada, talvez você não conhecia o Senhor,
tá? Essa fala aqui agora é uma fala de conselheira espiritual. Então, agora você tem a oportunidade de, mais uma vez, a lei te dá uma chance para você refazer sua vida, ok? Ok, então é permitido recasar mais uma vez. Tá. Depois disso, em 1988, pela primeira vez, portanto, nós temos em todas as constituições, né, a possibilidade explícita ali do divórcio. Essa foi a primeira constituição que preveu o divórcio. E também a possibilidade da pessoa se divorciar e se recasar quantas vezes ela quisesse. Então, vamos construindo o raciocínio. Está acompanhando aí, né, pastor Luciano, que é um excelente historiador. Depois disso, em 2007, assim, num movimento até bacana de ocorrer uma desjurisdicionalização, né, essa sobrecarga, tudo judiciário, os divórcios foram finalmente para os cartórios. Os tabelionatos de nota. Então, se você não tem filhos menores e se você também não tem litígio, né, você está em comum acordo com outra pessoa, você pode divorciar-se. E foi isso, então, que iniciou esses divórcios extrajudiciais. Até que, em 2010, houve uma emenda à nossa Constituição, né, de 88, porque essa Constituição ela previa a figura do divórcio, mas a questão assim, vamos tentar o casamento, era forte na nossa legislação. Era forte ao ponto de dizer, vamos dar 1 ano de uma separação judicial e 2 anos de uma separação de fato, para ver se é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem extinguir mesmo esse vínculo conjugal? Então, nós falávamos à época que havia o divórcio indireto, o divórcio direto, necessariamente precisava-se passar ali, em caso de litígio, por uma separação inicialmente, para tão somente dissolver o vínculo matrimonial. No entanto, essa PEC do divórcio de 2010, ela acabou por extinguir essa figura, né? E as partes podem ir direto, a gente fala em direito potestativo, ou seja, eu quero ir pronto, né? Então, é o direito potestativo que a pessoa tinha de divorciar-se, e não mais precisar desse tempo para ela pensar, desse lapso aí temporal. Daí, só para, acho que, concluir minha fala, para acabar a parte histórica, legislativa, daí, depois de 2010, nós tivemos, em 2011, um julgamento muito importante. O objeto inicial desse julgamento era o reconhecimento das uniões estáveis de casais homoafetivos, né? E o STF, então, ele reconheceu, ele fez uma leitura do artigo 226 da Constituição, que fala que o casamento é a união de um homem e uma mulher, né, da comunhão plena de vida, e fez uma outra leitura também do artigo do Código Civil que trata a respeito do assunto, e colocou ali como entendendo esse homem e mulher podendo ser, né, ou um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Então, reconheceu-se a partir de 2011 a possibilidade das uniões homoafetivas em nosso país. Tá? E assim tem vindo a nossa legislação. Tá? É importante frisar também com relação ao sistema que o nosso país adota, que é o sistema monogâmico. Tá? Então, é possível casar-se, porém, uma vez só de cada vez. Então, pode a pessoa recasar-se várias vezes, né? Mas sempre com um parceiro. Inclusive, né, seja hétero ou seja homo. Então, é crime, inclusive na nossa lei, é um crime de bigamia. Tá? Até o adultério também era um crime no Código Penal até 2005, que ele foi retirado do Código Penal. Então, tem havido essas mutações legislativas. Então, se nós pegarmos o Código de 1916 com a nossa atual, enfim,
com a produção legislativa atualmente que tem ocorrido, não apenas de produção via legislativo, mas também uma produção dos aplicadores e dos intérpretes do direito, né, umas mudanças extremamente relevantes, analisando-se especialmente que a nossa, vamos dizer, liberdade de expressão e consciência religiosa, né, temos nós como a palavra de Deus, a Bíblia, né, como a nossa regra de fé e conduta. Então, todas essas alterações no curso de todos esses anos têm modificado bastante. Eu acho importante a gente ouvir a respeito disso. Eu, por exemplo, eu nasci em 72. Eu sou da época do primeiro Código Civil, né? Quando ainda criança, desde observando a conversa dos pais, o que raramente acontecia com um amigo, um primo, que os pais desquitaram, né? Naquela época era raridade, né? Um tempo atrás eu ouvi uma pessoa falar que ela era a única na classe dela de uma escola cristã que os pais não eram separados, né? Hoje nós estamos vivendo o inverso, né? Então, antigamente, assim, era muito incomum você ter alguém, puxa, os pais desquitaram. Hoje é incomum encontrar quem não, né? Então, o que a gente precisa perceber é que em poucas décadas há uma mudança de valores gigantesca, né? Uma mudança de valores não quer dizer que essas coisas não aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Então, tudo que você imaginar está narrado na Bíblia desde os primórdios, porque a depravação do homem é algo que já vem com o nascimento. O pecado está dentro dele e a inclinação ao erro vai se manifestar em todas as áreas, nessa não seria diferente. Mas o que a sociedade precisa entender é que nós não estamos tentando nos adequar, né, a uma mudança de lei. Nós somos regidos por uma lei maior, né? Outro dia alguém falou assim, não, vocês são muito rígidos e discriminadores. Eu falei, nós não somos discriminadores. Deus deu o livre-arbítrio e Ele deu ao homem o direito de não aceitar agradá-lo. Então, você tem direito de fazer o que você quiser. Você só não tem direito de dizer que ao fazer o que você quer, Deus se adequou a você, né? Então nós estamos aqui para falar de um relacionamento com Deus, do plano de Deus, do livro de Deus. Então eu acho que as pessoas têm que saber. Então a gente sempre faz distinção e apesar de reprovar o pecado, Deus ama o pecador. Então, mesmo Deus que estabeleceu princípios não pode ser chamado de discriminatório. Em qualquer momento onde existe arrependimento e volta para Ele, Ele recebe de braços abertos. O que as pessoas às vezes querem é, além de defender o direito delas, é na verdade tentar impor que o estilo de vida seja vivido por outros, para que então eles não se sintam desconfortáveis com as escolhas deles. Então, em nome de eu tenho liberdade, às vezes as pessoas não percebem que elas estão tentando cercear a nossa liberdade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque alguns movimentos, e mesmo nesse ambiente de toda a tentativa de defesa do movimento LGBT, às vezes a gente percebe alguns dentro dos movimentos que estão tentando promover uma verdadeira ditadura, né? É quase como se, assim, além de não poder discordar da escolha, a gente é obrigado a viver as mesmas coisas. Então é importante a gente lembrar que mesmo diante da lei continua havendo liberdade de expressão, a gente não prega o ódio, a gente prega o amor, a gente trata bem todo mundo, a gente honra e respeita, né? O que eu não consigo entender é um palmeirense achar que ele vai sentar com a camisa do Palmeiras no meio da Gaviões da Fiel, né, e reclamar de discriminação. Não era para ele estar lá, a escolha dele precisa mantê-lo num outro ambiente, né? Ele tem a liberdade de ser palmeirense, mas o corintiano tem a liberdade de ser corintiano e pensar diferente. Eu estou usando um exemplo até meio grosseiro, porque assim, parece que em nome de defender os direitos, a gente está sendo engolido e cerceado da capacidade de pensar diferente. Eu sempre fui ensinado em casa, em primeiro lugar, você não ataca pessoas, você ataca ideias, mas nós precisamos, como nunca, levantar a voz como igreja, né, e dizer, gente, nós, como cristãos, não tentamos criar leis que proíbam as pessoas de ter esse tipo de união. Agora, nós não temos que ser obrigados a reconhecer que a união deles é igual à nossa, né? Ou que isso tem a aprovação dos valores de Deus. Então, é um terreno delicado. Estou dizendo isso porque começa a virar jurisprudência, né? Mara, explica para nós jurisprudência. É um precedente judicial. A cultura
norte-americana utiliza-se muito dos precedentes, né? Utilizamos também. Mas... Quando uma corte começa a julgar algo favorável e tem uma leitura e interpretação da lei, quanto mais se faz aquilo, maior a probabilidade de seja julgado. Então, por exemplo, teve uma época em que o divórcio era inadmissível. A igreja chegava a ser cruel, até em situações, né, onde, na verdade, o grande problema, como eu quero mencionar aqui, é um novo casamento. Isso é muito mais delicado do que só o divórcio. Há situações onde a gente até aconselha o divórcio, né? Tem um caso de violência doméstica, afaste e mais, denuncie, né? Outro dia uma pessoa perguntou, pastor, eu não quero expor meu marido para ele não ter problema. Eu falei, então diga para ele parar de bater, né? É muito simples, ele não quer ter problema, ele não cruze o limite. E qualquer das irmãs fiéis da nossa igreja está ouvindo isso, se houver agressão, é lógico que tem gente no calor, vai lá e aumenta, isso é errado, mas se está havendo esse abuso de violência física, a minha orientação não é nem só trazer para os pastores, procura a delegacia da mulher, né, afaste. Agora, a gente ainda vai tentar trabalhar a restauração e conserto, a mudança nessa pessoa, né? Não temos violência se repetindo, vai acontecer, isso é um assunto que vai ter N desdobramentos, mas por que eu estou falando isso? A gente começa a entender que tem assuntos que não dá para dizer fique lá, mas alguns começam a dizer não, estão dizendo que pode, e aí generaliza. Então, para a gente ser bíblico aqui, em Mateus 19, perguntaram para Jesus, versículo 3 diz assim, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta não era se era lícito o repúdio, o divórcio. A pergunta é, por qualquer motivo. Por quê? Porque Moisés permitiu carta de divórcio. Então vamos lá, verso 4. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é o conceito de aliança que nós falamos no início. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Né? As traduções, estou lendo Nova Almeida atualizada, mais antigas, diz o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, gente, é uma instituição do casamento. Porque tem gente que começa a subjetivar, não, mas quem diz que foi Deus que uniu a mim e a minha esposa? Né? E eu digo, gente, então nós vamos ter que criar uma alta tecnologia espiritual de desenvolver um medidor de união para saber se Deus está ou não. Deus criou a instituição do casamento. Quando um homem e uma mulher entram na instituição que Deus criou, eles estão entrando na união que Deus estabeleceu. Não importa, por mais chocante que isso te soa, se a cerimônia foi feita num terreiro cruzado pelo Exu Caveira e a Pombagira, né? se não tinha nada a ver com os nossos rituais de culto, entrou na instituição que Deus criou, está valendo para ele. Estou dizendo isso porque, se não olhar como aliança, nós vamos ter um problema. Os fariseus perguntaram, verso 7, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar? Eles entendem que Jesus já não está querendo discutir. Tinha duas escolas de dois rabinos. Um defendia separar por qualquer motivo, o outro, né, era muito restritivo em relação a isso. Eles estavam tentando fazer Jesus assumir uma escola ou outra. Né? Eles perceberam que Jesus, na verdade, não mordeu a isca e ele está defendendo o casamento, né, um nível de união na qual não era nem para ter separação. Então Jesus está dizendo, não é nem para discutir se é por qualquer motivo, é para não pensar em separação, porque quando se cria a cultura da separação, nós vamos forçando e cavando cada vez mais. A prova está aí nesses ajustes do Código Civil, Constituição e das leis. Então, quando eles falam isso, olha a resposta de Jesus, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiasse a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo não era o plano de Deus. Agora, um coração duro do homem, incapaz de viver o plano de Deus, precisava de uma folga. É por isso que a igreja não tenta estabelecer esse valor na vida de alguém que não nasceu de novo. Né? Agora, o que a gente precisa entender, desde o Velho Testamento, Deus estava dizendo, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne. Se nós acreditamos e pregamos que o novo nascimento é o início de uma mudança de natureza, o que nós precisamos entender é que para viver o casamento no plano de Deus, você tem que ter gente regenerada, transformada, que priorize esses valores e a natureza de Deus. Aí Jesus continua e diz, eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, no grego porneia, e se casar com outra, comete adultério.
Quando Jesus coloca nesse patamar essa única exceção, a outra, desde o Velho Testamento, sustentado no Novo, que ninguém discute, é a morte. Né? 1 Coríntios 7:39 diz, a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse com quem quiser tem um restritivo, né? Tem que ser da mesma fé. No livro de Romanos, Paulo também diz, né, que a mulher está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, morreu, está liberado. Então, tirando a morte, Jesus estabelece uma única exceção, que é o adultério. Porque a consumação do casamento, ela tanto se dá pela relação sexual, como envolve exclusividade sexual. Quando isso é quebrada, a aliança é quebrada. Agora, como eu falei lá no início, diferente da morte, esse é um episódio que tem restauração. Né? E eu quero deixar esse gancho para voltar no assunto daqui a pouquinho. A resposta dos discípulos, versículo 10. Os discípulos, Jesus disseram, agora não é os fariseus que estão atacando. Os discípulos ficaram apavorados, porque Jesus fala isso num contexto de uma cultura que eles não imaginavam uma vida sem divórcio. Né? Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, se ele está tão preso a ponto de não separar, eles dizem, não convém casar. É melhor ficar sozinho do que entrar nesse negócio. Então, assim, nem os discípulos de Jesus conseguiam entender aquela dimensão de compromisso. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos, esse pensamento era sobre não casar, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Né? Jesus, em outras palavras, está dizendo, eu não estou obrigando vocês. Agora, se vocês querem entender o padrão de Deus, é esse. Então, vamos falar de uma outra questão. Quando os discípulos falam de não casar, Jesus mexe no assunto do eunuco. Eunuco eram os homens castrados, que, obviamente, por não ter a capacidade de reprodução, não eram considerados aptos para o casamento. Ele diz, tem homens que nasceram assim. Aqui, ele não está falando de mera deficiência física, ele também está incluído uma possibilidade de um dom do celibato. Tem pessoas que têm esse dom e a igreja, quando migrou do celibato obrigatório dos sacerdotes para uma liberdade, ela criou quase uma discriminação para quem decide viver sozinho. Né? Eu costumo dizer, o casamento é uma bênção, mas não é uma obrigação. Outro dia alguém falou, pastor, eu não quero casar, né? Eu estou errado. Eu falei, não, eu não quero ter filho. Você está errado? Eu falei, violentando uma ordenança bíblica, não necessariamente. Agora, se você vai se casar com alguém que quer ter filhos, é melhor vocês discutirem isso antes do casamento, porque senão uma parte está sendo lesada. Mas a igreja começou até a ser meio que exagerada, tipo assim, a gente olhava até, hoje menos, de forma errada para quem não casasse. O Senhor Jesus está dizendo que alguém pode nascer assim. Só que ele diz, outros são feitos pelos homens. Teve um eunuco que não foi a escolha dele, né? Isso foi obrigado. Mas ele diz, há alguns que se fizeram pelo reino. Então, quer dizer, ele não nasceu, não é o dom, ele não foi feito, né, pelos homens, não houve nenhuma violência, ou a gente poderia hoje incluir algum tipo de acidente, mas ele decide fazer pelo reino. Agora, por que razão alguém faria isso pelo reino sem ser o dom, ou supostamente o chamado? Quando ele está numa situação onde ele não se encaixa na exceção que o próprio Jesus acabou de dizer. Então, eu quero repetir aqui, o maior desafio não é a questão do divórcio. Para o casamento permanecer, tem que ter duas pessoas lutando por isso. Mas para que haja um recasamento, ou a morte de um, ou o adultério de uma das partes, e esse adultério ainda tem que ser entendido, e agora eu finalizo com essa ideia. A Bíblia nos manda ser imitadores de Deus em tudo, inclusive perdoar como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Qual é o padrão do perdão de Deus? Em Jeremias 3, Deus fala com a nação de Israel assim, como um homem que abandona, como a mulher, perdão, que abandona o homem, o seu marido, e se prostituiu com muitos outros homens. Assim foi você comigo, ó Israel. Deus trata Israel como uma mulher que o tratou dessa forma. Ele diz assim, mas eu te digo, volta. Interessante que pela lei, nesse caso, a pessoa não poderia nem voltar. Porque o Velho Testamento, quando a mulher ganhava a carta de divórcio do homem, casava com outro homem, se ela divorciasse, ela não podia nunca voltar para o primeiro. Né? Então Deus está dizendo, eu quero você de volta. Contanto que você se arrependa. A condição de Deus é muito clara. Então, se Deus tem essa predisposição de perdoar alguém que feriu a aliança e que prostituiu, e a gente tem que perdoar como ele perdoou, né? O que a gente sempre aconselha, houve uma queda de uma das partes, a aliança está quebrada sim, mas ela pode ser restaurada. Né? Outro dia alguém me disse, não, mas eu estou muito ferido. Falei, e o divórcio não vai curar a sua ferida. Né? É muito melhor viver uma restauração do que só a superação. Agora, há casos que a restauração, ela também depende da outra parte. A outra parte não está arrependida,
não quer parar de errar e tropeçar, né? Então há muitos elementos que aí sim nós podemos colocar uma situação de adultério como uma segunda possibilidade. Agora, não sendo isso, né? Outro dia uma pessoa falou, pastor, eu não aguento mais viver com meu marido, há um contexto de violência e abuso. Falei, eu aconselho separar. E se ele não mudar o comportamento, não aconselho voltar. Agora falou assim, e se ele não tiver mais ninguém? Eu falei, você vai ter que viver sozinho. Mas eu não tenho direito de ser feliz? Falei, tem, dentro dos princípios de Deus. Aliás, não tem como o crente ser feliz violentando a Bíblia, né? Porque assim, eu não tenho direito de ser feliz, daqui a pouco nasci pobre, eu posso roubar um banco. Né? A cultura nossa está cada vez mais egocêntrica. Minha felicidade custe o que custar a despeito dos outros. E isso tem nos levado a muito prejuízo. Então eu falei assim, você tem todo o direito de ser feliz, ou no casamento, ou sem o casamento, a menos que haja essas condições para ter um novo casamento. Então, hoje em dia está virando uma jurisprudência do comportamento. Os clientes começaram a divorciar cada vez mais. Alguns pastores em alguns lugares estão fazendo isso sem o respaldo bíblico. E aí, simplesmente, cria-se esse o precedente, né? E eu quero dizer a você que está nos assistindo, membro ou não da nossa igreja, o que é certo continua sendo certo, mesmo que a maioria esteja fazendo errado. O que é errado ainda é errado, mesmo se a maioria, né, de alguma forma, já não estiver rotulando. A gente não pode simplesmente começar a acreditar que agora, em vez de ser branco ou preto os extremos, nós vamos deixar as coisas num tom de cinza. Então, se queremos honrar a Deus, viver de acordo com o padrão bíblico, é isso. Né? Pastor, a lei me permite. Ok, se você quer só viver dentro da lei e sem se preocupar com o conceito bíblico é uma coisa. Estamos falando do posicionamento bíblico. Então, dentro da igreja, é lógico que para alguém que fere esse padrão, que é o que a gente prega, nós não vamos permitir trabalhar ou servir. Mas a pessoa não deveria estar preocupada só se ela trabalha ou serve. É se a condição dela diante de Deus está correta. Esse ponto é fundamental, porque por mais que tenha a base legal, né, juridicamente falando, para o divórcio, o que nós primamos e acreditamos é numa restauração. É claro que, como você citou, tem situações que acabam não tendo essa situação de reconciliação, de conserto, né? E talvez você que está nos assistindo esteja passando por essa situação, né? Onde não tem mais essa condição de reconciliação. E uma das perguntas que mandaram para nós é assim, o divórcio ele aconteceu, né? Já foi falado sobre a questão de um segundo casamento. Tá. Em algum momento eu quero voltar na união estável. Voltamos então à só união vamos estável. programar isso. Tá. Falei. Uma das perguntas que vieram para nós foi assim, o divórcio ele aconteceu, né, só que antes da minha conversão. Agora estou convertido, e agora? Qual é a minha situação? Bom, a primeira coisa, a gente está orientando isso cada vez mais até com os pastores. Qualquer pessoa que nos procura querendo um aconselhamento nessa área, a gente está pedindo para ler aquele meu livro, O Propósito da Família. Né? Nós temos capítulos que tratam de toda a fundamentação bíblica geral. Depois a gente vai discutir particularidades. Então, uma das coisas que nós trabalhamos lá é justamente isso. Tem gente, por exemplo, a palavra de Deus é clara para mim nesse sentido. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Está lá em Atos 17, a pregação de Paulo em Atenas, mas manda aos homens que agora se arrependam. Isso significa o quê? Tempo da ignorância é uma expressão bíblica usada para falar de antes da conversão. Deus não leva em conta, não significa que não era pecado. Tanto que ele diz, mas manda que agora arrependa. Então assim, era errado, tinha desaprovação. Então o que é não levar em conta? Porque se eu ainda preciso me arrepender, para pela fé me apropriar do perdão, não quer dizer que não foi pecado. Né? Mas significa que a maneira como Deus vai tratar quem estava na ignorância é diferente da forma como ele vai tratar quem tem conhecimento. Então em Lucas 12, 47, 48, Jesus diz, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Mas o que não soube e, portanto, não fez, será punido com poucos açoites. Os dois vão ser punidos por não ter feito a vontade de Deus. Mas o nível de punição de cada um é distinto. O que soube e não fez vai ser punido por rebeldia declarada, muito açoite. O que não soube ainda vai ser punido, porque também não fez. Mas a punição da ignorância é menor do que a da rebeldia declarada. Né? Então, o que está sendo tratado ali não é só o não ter feito, mas a razão pela qual não se fez. Então, hoje em dia, alguns crentes até tentam dizer assim, não, nasci num lar cristão, mas eu não era convertido de verdade. Gente, minha esposa diz, gente, antes de eu me converter, eu sabia que não podia separar. Né? Eu sabia isso pela Bíblia, eu estava lá na igreja católica, eu tinha aprendido. Agora, eu não tinha nascido de novo ainda, mas eu tinha essa consciência. Como eu vou me esconder atrás disso?
Agora, há pessoas que de fato nos procuram, né, e diz assim, eu era completamente ignorante. Então, não tem como a gente tentar medir o conhecimento que tinha. A expressão ignorância é antes e depois da conversão. Então, para nós, como a gente trata hoje do assunto, via de regra, foi antes da conversão? Ok. Né? Foi depois da conversão e você que não tinha conhecimento bíblico, você está num nível de responsabilidade diferenciado. Então, tem gente que se converte no segundo, no terceiro casamento. Né? Significa que ele não pecou? Não. Ele tem que se arrepender, tem que entender que foi errado. Filhos e partes gerados envolvidos têm que saber de uma pessoa que se converteu. Hoje eu entendo que eu errei, estou reconstruindo a partir de agora, né? Porque a Bíblia fala inclusive sobre permanecer no estado em que foi chamado. Né? Então, assim, eu particularmente tenho visto pessoas, né, já se converteram no terceiro casamento. Você não tem como restaurar tudo que aconteceu. Né? A outra parte já tocou, seguiu a vida. Então, a gente segue a partir daí. Agora, nós estamos falando para muita gente que é instruída na palavra, casa dentro da igreja, conhece os valores, mas não traz Deus para a centralidade do casamento e depois quer achar um subterfúgio. Né? Então, assim, no final das contas, eu digo, Deus não vai avaliar só o que se faz. A Bíblia diz que Deus pesa os motivos. Né? Então, assim, eu já conversei com pessoas dizendo, olha, a Bíblia diz que de fora ficarão os adúlteros. Se você entra num novo casamento, em algo que Deus não declara, Jesus disse que é adultério. Você quer correr o risco de colocar em jogo a sua herança eterna, né? Por causa disso, a decisão é sua. Né? Então, assim, as pessoas precisam ser levadas a pensar mais do que o momento. Né? Porque muitas vezes aquela coisa da gratificação momentânea, como Esaú, fez ele comprometer o que Deus tinha, né, por toda a eternidade. Então, assim, eu digo, gente, mais importante do que ser feliz aqui é garantir a felicidade eterna. E mesmo a felicidade aqui. Né? Se fazer o que a gente quer garantisse felicidade, a gente não tinha gente aí no mundo enfiado em todo tipo de diversão no buraco emocional que estão. Porque a maior realização do homem está em agradar a Deus. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam de um discurso menos egocêntrico, uma análise bíblica maior. Né? Você que está nos assistindo, ainda é solteiro, está noivo, procure entender o padrão de Deus o máximo que você puder antes de casar, para não ter que ficar só remendando as coisas depois. Né? E o divórcio ele deve ser evitado, ele não tem que ser considerado uma porta na vida do cristão, né? A não ser a questão de tratá-lo como exceção. Agora, o ponto da união estável que gerou até essa nossa conversa é porque muita gente se converte e ele não está casado no papel. Eu não sei quanto tempo nós temos, vamos tentar mexer rápido nisso. Então, a pergunta a ser feita é, eu sou obrigado, agora que me converti, a fazer esse casamento? Né? Então, assim, essa tem sido uma das abordagens que eu acho que a maioria de nós recebe em questões de aconselhamento. Então, eu acho que esse é um terreno importante. Acredito que a lei da união estável ter sido criada foi importante por causa de pessoas que viveram uma união, o homem nunca quis casar, esse contexto mudou muito, as mulheres estão cada vez mais fortes no mercado de trabalho, cada vez mais presentes, cada vez mais qualificadas, mas teve uma época onde a mulher não tinha as mesmas oportunidades, na responsabilidade de criar os filhos, ela não tinha se qualificado e já não tinha a mesma oportunidade, quando depois vinha um divórcio, né, a capacidade de sobrevivência da mulher era muito comprometida. Então, eu acredito que a lei foi importante, principalmente porque nós temos uma sociedade que não necessariamente está vivendo os valores bíblicos. Eu, como cidadão, fiquei feliz com a criação da lei. Agora, a pergunta é, porque a lei reconhece a união depois de um tempo, significa que a gente não precisa do casamento? Então, agora vem o nosso posicionamento aqui como pastores. Eu acho que é importante porque a maioria se converte e às vezes não sabe. Não existe na Bíblia uma cerimônia religiosa de casamento. Porque as pessoas, não, o que vale é casar na igreja. Né? Numa época onde a igreja romana já dominou o mundo em tantos lugares, tudo dependia dessa influência dela. Em alguns momentos isso não era nem só a defesa do que é certo diante de Deus, mas havia, né, em alguns contextos históricos, um pouco de controle e manipulação nisso. Não tem nada na Bíblia que fale sobre a cerimônia do casamento como culto religioso. Pastor, mas vocês não fazem? Eu faço e eu amo fazer. Né? Agora, eu acho que ela serve para cumprir aquela aliança. A gente reúne testemunhas, a gente procura expressar valores. A Alissa, minha filha, tinha 9 para 10 anos, um dia ela me perguntou, papai, por que é o pai da noiva que entra com ela para entregá-la para o noivo?
Eu falei, filha, eu não sei quem foi que inventou esse negócio, mas vou te dizer porque eu, como pastor, aceito fazer. Porque para mim expressa um valor bíblico. Números 30, na lei dos votos, mostra que se a mulher, ainda solteira na casa do pai, fizesse um voto, o pai tinha que validar, porque ela está debaixo da autoridade do pai, né? Mas se o pai aprovasse o voto, estava valendo diante de Deus. Se não aprovasse, Deus liberava ela, porque Deus respeita a cadeia de comando e autoridade que ele estabeleceu. Agora, essa moça saiu da casa do pai e casou. Agora, o marido é que tem que validar o voto. Não importa se o pai já tinha validado, vai viver com ela, o que a Bíblia está mostrando é que havia uma transferência de autoridade. Então eu falei, filha, o dia que você se casar, coloque isso no seu coração, ensinei a Alissa desde pequeno. Você vai estar debaixo da autoridade de um marido. Agora, a autoridade que ele vai ter sobre sua vida é a mesma que seu pai tem. Aí eu perguntei para ela, a autoridade do papai sobre sua vida é ruim? Ela falou, de jeito nenhum. Você me ensina, você me protege, você cuida de mim. Falei, esse é o plano de Deus para o marido. É por isso que você nunca pode aceitar a proposta de qualquer Zé Mané. Alguém comprometido com a palavra de Deus, né? Não estou falando do elemento cultural, social, dinheiro, nada, valores espirituais. Tem que ser alguém que saiba te honrar como mulher de Deus. Eu falei, o dia que eu entrar com você na igreja, no seu casamento, levar no altar e te entregar para esse homem, estou dizendo diante de Deus, de todo mundo, que essa minha autoridade foi transferida e agora o que vale é a dela, né? Então, assim, na cerimônia a gente tenta sustentar os princípios bíblicos, mas não há uma ordenança para que essa cerimônia seja feita, né? Agora, se a essência do reconhecimento do casamento é uma aliança que requer testemunha, ele tem que ser formalizado, né? A gente estava conversando aqui antes de começar e a Mara me lembrou que mesmo na exceção de Moisés havia uma carta de divórcio. Qual a necessidade da carta? O casamento não era só um compromisso dos cônjuges, era um compromisso perante a sociedade, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva, com os valores que nós temos hoje, né, de família tão forte da palavra de Deus, a pergunta não é se a pessoa é obrigada a casar no cartório. A minha pergunta é, por que não? Então, assim, se o medo é da relação, você está nela há anos, justificando a estável e não está querendo sair, né? Então, eu começo a questionar alguns, que é o elemento motivação. E aí é importante a gente entender que, às vezes, o que tem que ser analisado não é o que está sendo feito, mas é por que está sendo feito. Eu posso estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Essa ação de pregar a palavra de Deus é correta? É. Mas se o que me motiva é algum orgulho de estar lá, do reconhecimento ou do meu conhecimento, a minha motivação comprometeu diante de Deus aquilo que eu estou fazendo, mesmo que aquilo não seja errado. Então, às vezes eu vejo gente que não quer partir para o casamento. Qual a motivação? Você começa a conversar e às vezes a pessoa rapidamente entrega ou ela se denuncia sem perceber. Não, se ele me chutar, eu tenho a garantia legal. Mas se eu não quiser ele porque me apareceu uma coisa melhor, eu saio sem estar amarrado. Então a motivação de não casar é qual? Eu não quero o compromisso de uma vida inteira. E se a motivação é essa, já estamos desonrando os valores de Deus, né? Então, assim, eu acho bom que a medida exista para proteger as mulheres, mas quando estamos falando de casais cristãos se converteram, a minha pergunta é por que não? Né? Há uma ordem para casar na igreja? Não. Mas se o casamento é uma aliança que precisa de público, de reconhecimento diante dos outros, nós vamos fazer. E acredito que diante da sociedade nós precisamos continuar testemunhando que acreditamos nisso. Esse casal vai estar criando filhos, que precisa de uma visão correta sobre o casamento. Agora, o que filhos que crescem com um pai que nunca se casaram vão entender a respeito deles? A gente também não precisa. O efeito social, vamos dizer, não só espiritual, em cadeia, é muito grande, né? Então, a minha pergunta não é se você é obrigado a casar no papel ou não. A pergunta é por que não quer fazer isso? Não, eu me converti, meu marido não. Eu me converti, minha esposa não. Ele não quer. Aí não tem realmente como forçar. Se converteu nessa condição, é esperar algum momento que Deus haja. Agora, os dois se converteram. Estão dizendo, estão comprometidos com Deus, a ponto de querer trabalhar, mas estão reclamando que a gente não deixa trabalhar nessa condição. Então eu pergunto, por que querer sustentar isso? Então, essa análise a gente tem que devolver para as pessoas que muitas vezes estão perguntando. União estável existe? Sim. Você está quebrando uma lei, está vivendo ela? Dos homens, não. Agora, o padrão de Deus para o casamento, que envolve o compromisso não só entre os cônjuges, mas diante de todo mundo, para sustentar a seriedade dessa aliança, ela está sofrendo e isso deveria ser revisto. E esse é um assunto tão interessante. Minha opinião como pastor, se além de líder da igreja como advogado, se quiser falar algo mais, acrescente.
só pegando esse gancho, é super interessante essas colocações que estão sendo feitas, porque a família como um todo ela tem sido atacada de uma maneira incrível e cada vez mais, né? E nós sabemos que nosso Deus é um Deus de geração, né? E esse ponto dos filhos verem os pais como exemplo, não tendo essa atitude, acaba repercutindo de uma maneira muito ruim. Então, doutora Mara, ou Mara, né, nossa diaconisa, eu queria que você pudesse, se você pudesse já fazer aí as suas considerações finais, talvez complementando um pouco o que o pastor Luciano falou. Uhum. Então, pastor Júnior, essa colocação com relação ao testemunho, né, é bem importante, porque eu acredito que o diabo, ele tenta agir, especialmente na vida do crente, para roubar o nosso testemunho diante dos incrédulos, diante da sociedade, mas o pior mesmo é a questão de roubar o nosso testemunho diante dos nossos filhos, porque daí não fica para a geração seguinte, né? Então, isso principalmente nesses tempos que nós temos vivido, que, enfim, na minha modestíssima opinião, tempos que têm se aproximado cada vez mais do fim, né? E, salvo engano, acho que em 1 Timóteo 4 fala, o Timóteo falando Paulo falando para Timóteo, o Espírito me diz claramente que nos últimos dias, né, terão mestres conforme os nossos ouvidos, mas fala também que vai proibir o casamento. Pessoas se levantando, tipo assim, tá dando tanto rolo isso aí, tá dando tanto problema essa coisa de casamento, então vai vir uma lei, vamos proibir isso aí. Então, quando me perguntam assim, como líder, né, e às vezes como advogada, muitas vezes eu e meu esposo tivemos casos nas nossas células, na nossa supervisão de casais nessa situação. Então, qual foi o meu esclarecimento jurídico e o meu esclarecimento espiritual para essas pessoas? Em primeiro lugar, é de Deus. Eu falo, olha, é do homem, no sentido que a lei é do homem. Tá? A lei que instituiu o casamento também é do homem, a lei do casamento civil. No sentido, qual é a nossa... E no direito, a ciência jurídica, gente, o que ela faz é o seguinte: primeiro surge o fato social e depois vem a norma jurídica. Ela regulamenta fatos sociais. Então, ou a sociedade se nivela por cima e terá valores mais amplos, como o próprio pastor Luciano citou Jeremias 3. Por exemplo, a mulher adúltera, ele foi lá e perdoou, ou essa sociedade se nivela por cima, ou ela vai se nivelar em outros valores que não são os valores de Deus. Então, o que nós vemos? A união estável, em primeiro lugar, é de Deus ou não é de Deus? Ela é uma lei dos homens, em primeiro lugar. Agora, no que essa lei dos homens se assemelha ou está em consonância com padrões divinos? Então, só queria, para complementar a sua fala, pastor, e mexer rapidamente nessa situação. Bom, a união estável, ela é uma relação em que duas pessoas não impedidas de casar, tá? Ou porque ela tem uma separação de fato, ou porque de fato elas são solteiras. Não tem uma relação adulterina e nem incestuosa. Essas pessoas vivem como se casadas fossem, tá? Então isso é a definição, vamos dizer assim, da união estável em si, a definição legal. Tem um período, né? Estão juntas há quanto tempo? Olha que pergunta difícil. Então, o STJ às vezes reconhece união estável de 6 meses, por exemplo, mas para fins previdenciários, vamos dizer, seriam 2 anos, tá? Mas depende muito, tem um julgado recente, eu vou tentar ser bem breve, dessa questão. Por exemplo, a união estável não precisa viver sobre o mesmo teto, assim como um casamento, para ser configurado, não necessita, porque às vezes o esposo trabalha em outro local e a mulher tem o núcleo familiar numa cidade, ele trabalha em outra cidade. Então, até teve um caso recente que o STJ julgou, contrário à união estável, mas eu achei bem bacana para elucidar esse conceito, que é a forma como a pessoa se porta na sociedade. Então, um rapaz, agora não me lembro o estado, né, tá esse julgado na internet, enfim, é público essa notícia, ele viajou para o exterior. Daí, mais ou menos, acho que é a seguinte situação. E ele viajou a trabalho. Chegando tempos depois, ele namorava, né, estava namorando, a namorada dele também foi viver no exterior, no caso, a estudo.
Enfim, seja por uma questão assim de contenção de gastos, por algum motivo os dois foram residir juntos, tá? E nesse período, esse rapaz adquiriu uma propriedade no Brasil, um apartamento, e posteriormente eles acho que regressaram ao nosso país e se casaram, tá? 2 anos depois, se divorciaram. Qual foi a celeuma desse caso, que levou até o STJ? Porque em primeira instância o rapaz perdeu, em segunda instância ele perdeu também e o STJ reformou a decisão para mudar a qualificação, por exemplo, namoro qualificado de uma união estável. Que nesse período em que essa moça foi viver com o rapaz, ainda que debaixo do mesmo teto, não era união estável, eles estavam namorando, porque ela queria constituir a união estável antes, para poder entrar na meação desse bem que foi adquirido com recursos próprios antes do casamento, que seria o marco. E essa parte teve que recorrer a todas as instâncias para descaracterizar esse período que ele viveu debaixo do mesmo teto. Então o STJ falou, não, naquele momento eles ostentavam, ainda que morando debaixo do mesmo teto, ostentavam perante a sociedade a posição de namorados. Tanto é que eles se casaram depois. Então, esse viver como se casado fosse, vou dar um exemplo assim bem basiquinho, tá? O Júnior vem todos os dias aqui com um automóvel, né? Então, assim, eu penso que esse carro é dele, faz 1 ano que ele entra na igreja, passa na guarita, todo mundo acha que esse veículo é do Júnior. Mas vamos dizer que, na verdade, a propriedade não é do Júnior, né? A gente vai olhar na parte documental, é do pastor Luciano, tá lá. Luciano Pereira Subirá. Ele, por alguma razão, ou numa situação de um comodato, ou de qualquer outra coisa, ou de até uma locação, emprestou para o Júnior. Mas qual é o que o Júnior passa? Que aquela propriedade é dele, né? Que aquele veículo é dele. Então, a questão da união estável é a mesma coisa. O que aquele casal representa no meio social? Vivem como se casados fossem. Então, essa é uma família de fato. E essa família de fato tem toda a proteção do Estado. Tá? Agora, sim, às vezes... Principalmente quando, além de morar juntos, geraram filhos, viveram... Exatamente. Principalmente, por exemplo, guarda dos filhos, meação, o que foi naquele patrimônio, né? Mas eu queria só fazer uma última consideração, que eu reputo bem importante, porque já nos veio casos assim. Ai, olha só, nós estamos numa união estável, e como essa união estável foi celebrada num cartório, o pastor da outra igreja que nós viemos, ou enfim, N situações, disse que está tudo bem, é igual ao casamento, né? Está tudo bem? Então, assim, em primeiro lugar, o casamento, nos termos da nossa lei, ele é um contrato formal, ele é um contrato solene, ele é um dos contratos mais complexos dentro da nossa legislação no tocante às suas nulidades ou não. Então, tem toda uma preparação no âmbito legal. Você precisa dirigir-se ao cartório de pessoas naturais, você precisa habilitar-se para esse casamento, precisa passar por um edital de proclamas. Esse edital é publicizado, essa intenção de união desses dois nubentes, né? Inclusive, é colocado o domicílio do casal, do futuro casal, o domicílio dos pais. O Ministério Público pode, eventualmente, impugnar esse casamento. Olha, tem um impedimento aqui. Eu até comentei com o pastor Júnior antes, tem um impedimento da lei que fala que o cônjuge sobrevivente não pode se casar com aquele que foi condenado por tentativa de homicídio ou homicídio contra o outro cônjuge. É proibido de casar. Então, tem impedimentos. O Ministério Público pode, eventualmente, impugnar esse casamento. Bom, mas vamos dizer que correu tudo bem. As pessoas chegaram, foram para a dita cerimônia, tão aguardada. No dia da cerimônia, o que ocorre? Diz a nossa lei que se um dos nubentes se recusar a expressar o seu voto solene, a cerimônia será imediatamente interrompida. Ou se ele manifestar arrependimento, ou se ele falar, olha, não é livre e espontânea a minha vontade. Nesse caso, a cerimônia é interrompida e diz a lei, ela está falando assim, vai para casa, pensa se é isso mesmo. Porque fala que ele não pode se retratar no mesmo dia.
Então, a cerimônia não vai poder continuar no mesmo dia. Então, nós vemos todo um cerco atrás da figura do casamento, quero assim dizer. E eu só vou ler um artigo, não é versículo, né? Mas deveria estar na Bíblia, olha que bonito, né? É verdade, olha que bonito o artigo 1514 do Código Civil. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. E o juiz os declara casados. Bonito? E esse juiz aqui não é o juiz togado, é um juiz denominado, dentro dos regimentos da nossa corregedoria, do juiz leigo, um juiz de paz. Então, olha a figura. Não é a gente que está assim, tentando se enquadrar no código, é o código buscando o quê? Valores morais bíblicos. Quando o artigo fala das proibições de casamento, me lembra muito o pastor Luciano, Levítico 18, falando, ó, isso é abominável ao Senhor. Que o legislador nosso, o legislador nada mais é do que o quê? A massa social, né? Então, o que essa sociedade de valores, com tais valores, está dizendo? Olha, essa questão é moralmente, por exemplo, o casamento de ascendente com descendente não é moralmente aceito. Isso além de problemas de saúde, mas especialmente questões de cunho moral. Então, essa é a figura de um casamento. Agora, qual é a figura de união estável? Então, só voltando, o casamento primeiro, eu expresso toda essa vontade, depois eu pratico o ato, certo? Já a união estável, ela não tem como você chegar e falar, olha, eu quero começar a viver em união estável com fulano. É um reconhecimento de fato que se acontece. Posterior. É posterior. Isso não sou, é a doutrina jurídica quem diz. E outra coisa que às vezes, né, voltando lá no início, que nos chega na qualidade de supervisores, enfim, de líderes de célula, mas por que foi feito no cartório? Então vale. O cartório ali, gente, então esse conhecimento, daí não vamos exigir, por exemplo, dos pastores esse conhecimento, né? Mas propriamente um conhecimento técnico jurídico, a escritura, tá? de união estável que é lavrada num tabelionato de notas são as partes declarando. Então, os dois vão lá e vão dizer, olha, nós vivemos em união estável. Então, são as partes. Não tem, e o princípio de autoridade que o pastor citou é muito forte nas escrituras. Não tem uma autoridade que os declara marido e mulher. Eles vão até o tabelionato de notas e se declaram que estão vivendo nessa situação marital. E a lei abarca isso. E para a lei, isso não tem nenhum problema. Para que isso serve, Júnior? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem simples. O Júnior, Mara, me empresta R$500. Não é o caso, tá, gente? Mas vamos só no exemplo. Júnior, está aqui na minha carteira, né? Vou te pagar dia 1º de setembro de 2020. Pastor Luciano está de minha testemunha e a comunidade Alcance está de minha testemunha. Então tá bom, você vai me pagar os R$500 dia 1º de setembro de 2020. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E eu emprestei. Ou ele vira para mim e fala, olha, me empresta R$500. Ô, Júnior, empresto. Mas sabe de uma coisa? Vamos sair aqui da igreja, vamos passar ali no cartório do Portão, ou no cartório do Novo Mundo, ou lá no centro. Vamos fazer uma escritura pública aqui. Você vai declarar para mim que você está devendo esses R$500 para mim. E daí, sabe o que vai acontecer? A gente faz essa escritura de confissão de dívida, porque, sabe, levei muito calote aqui na igreja. Não é o caso, tá, gente? Levei muito calote, então eu quero deixar tudo certinho. Então, nós vamos fazer uma escritura pública de confissão de dívida. Nós vamos declarar algo. Não tem problema, as partes podem instrumentalizar aquilo que é, por exemplo, particular. A questão daí vai ficar na prova. O Júnior deve R$500? Qual que é a prova? O Luciano vai ser minha testemunha, ele viu, eu vou entrar com uma ação de cobrança contra o Júnior. Vamos pegar o vídeo. Vamos pegar o vídeo, tá? Então, essa é a prova. Agora, se a prova já está ali, num tabelionato de notas feita, é bem mais fácil você defender a sua ameação, você reconhecer direitos previdenciários, você reconhecer guarda de filhos e N outras questões. Então, essa questão da união estável, ser em cartório, é uma questão eminentemente probatória. Tá? As partes estão declarando aquele estado em que elas vivem. Então, quando vem até nós damos essa conscientização que não é outra, só para finalizar mesmo,
a questão da união estável também, ela não tem o condão de alterar o estado civil. Então, hoje nós temos casado, solteiro, divorciado, separado judicialmente e viúvo. Não tem a condição, o estado civil. Como a pessoa se apresenta perante a sociedade? Ela se apresenta como uma desses estados. Entendeu? Então, ela hoje fala-se, às vezes, solteiro em união estável. Então, não altera o estado civil da pessoa. E uma vez, meus caros, entre aspas, manchado a sua certidão de nascimento, uma vez você utilizado para se casar, a próxima vez que você for utilizar ou se casar novamente, não vão pedir a sua certidão de nascimento. Pedir a sua certidão de casamento com a averbação do seu divórcio. Esse é o documento hábil. Então, a pessoa que se nega a realizar esse casamento civil nos termos da lei, ela está nessa situação da informalidade e ela não publiciza, como o pastor muito bem colocou, perante terceiros. Entendeu? Então, o estado civil dela ou vai ser ainda casado, quando ela se separou de fato há muitos anos e nunca regularizou isso, ou vai ser divorciado, ou vai ser solteiro, entendeu? Então, não altera, a união estável não tem esse condão, essa capacidade de alterar o estado civil. Então, a partir desses esclarecimentos, nós colocamos ali para a pessoa qual seria a escolha dela, né? Como o pastor disse, nós não impomos nada, no entanto, nós temos um padrão pela nossa liberdade de consciência religiosa e a liberdade que nós temos de expressão também, nós colocamos aquilo que nós entendemos que a lei se assemelha com a palavra de Deus. É esse o movimento que nós fazemos, e não o contrário. Porque aqui nós cremos que tudo é a partir da Bíblia e depois a gente vê, mas a ciência diz isso. Opa, está igual às escrituras. Mas a ciência jurídica, o direito, a lei... então tá bom. Então, tudo bem. Bom, então, resumindo, quando aconselhamos que alguém se utilize da união estável, vamos supor que uma senhora congrega na igreja, procura um de nós e diz, olha, vivi 18 anos com uma pessoa que nunca quis casar, temos 3 filhos, a situação é essa, e agora ele está me largando e me deixando sem sustento. Meu conselho, acione os advogados, requeira os seus direitos de união estável. Por quê? Você nunca pôde viver o casamento que você gostaria e não deve ser desamparado agora. Agora, estou entrando numa união, case-se, né? E não viva a informalidade para tentar reconhecer depois. Acho importante a lei existir para proteger gente que não tem os nossos valores. No entanto, a lei também não proíbe você de casar, te dá essa oportunidade e, biblicamente, esse é o caminho, né? Pula a parte da união estável, vá para o casamento. Então, eu acho que talvez aqui a gente resolva algo. Lembrando que nessas mudanças de lei, é muito bom viver numa democracia. Mas quem são nossos legisladores, na sua grande maioria? São pessoas eleitas, que dependem da opinião pública, que envolve o voto. Alguns são colocados lá por gente que também está vinculada ao mesmo sistema. Então, cada vez mais, nós vamos ter representantes, legisladores, querendo fazer o que agrada às pessoas, né? Porque para eles é muito interessante continuar a estar lá. Isso significa que o que se pode esperar é que o nosso sistema legislativo piore cada vez mais. Fica o meu apelo a cristãos, principalmente dessa área, né, que estão estudando direito. Nós precisamos de legisladores, nós precisamos de gente séria que vá fazer a diferença lá na sociedade, porque essa luta não se resolve só com oração, né? A gente precisa de gente séria ocupando esses lugares, defendendo esses valores. Um dia perguntei a um funcionário do YouTube, como funciona essa regulamentação de vocês para o padrão de vídeo? Ele falou, a gente vê o que funciona, e vai ajustando de acordo com o que está dando certo, porque o negócio deles é agradar o povo para ter o retorno, né? E eu brinco que, às vezes, infelizmente, a gente tem algo parecido quando o assunto é legislação. A gente está olhando o que eles querem, a gente dá o que eles querem, eles nos devolvem o voto, a gente continua aqui, e muitas vezes nós não temos essa consciência de valores e princípios sendo defendidos. Então, eu acho que nós estouramos o tempo. E fica com você a responsabilidade de terminar e falar para eles que você vai acabar com a... Tá bom. Infelizmente, nós precisamos acabar com esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer, Mara, muito obrigado pelas suas considerações, contribuição. Pastor Luciano, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Privilégio é meu. Nós sabemos que esse assunto nós poderíamos estender aí por mais um bom tempo, mas infelizmente precisamos acabar. Espero que tenha sido bênção na sua vida e nós queremos sempre deixar o recado que nós cremos na família.
Que o Senhor te abençoe, você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Até mais.